Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 5, 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho nos mostra Jesus e difícil não lembrarmos essa atitude de Jesus que subiu ao monte, não fazermos uma referência a Moisés no Antigo Testamento, quando ele também sobe ao monte e fica diante do Senhor e Deus lhe dá os mandamentos, né? Jesus, ao contrário, sobe ao monte e ele mesmo, ele sendo Deus, nos repassa os seus mandamentos. O que ele nos diz hoje? Ele nos fala dessas bem-aventuranças, ele nos fala dessas promessas, ele nos fala da pobreza. Se formos ver bem, todas essas bem-aventuranças que ele elenca aqui estão relacionadas com a pobreza. Quem que é o pobre? O pobre, no nosso olhar, o pobre humanamente falando, é aquele que chora, é aquele que não tem condições, é aquele que sofre, é aquele que está doente, é aquele que está desamparado materialmente, é aquele que não tem a quem recorrer, não tem casa, não tem comida, não tem trabalho, não tem saúde, é aquele que é humilhado, é aquele que está prostrado diante da vida, que está doente, que está discriminado, é aquele mais frágil psiquicamente, fisicamente, intelectualmente. Então, pobre é aquele que não tem voz, é aquele que não tem vez. Pobre é aquele que não tem a sua dignidade respeitada. Então, nós percebemos aí que a pobreza ela é muito ampla. E é claro que nós podemos contemplar essa pobreza nesses termos e olhar para aquele que está desamparado de tudo. Esse pobre, muitas vezes, ele só tem a Deus, ele só tem a esperança, só tem a fé. Ele só tem o consolo de que Deus pode ampará-lo, de que Deus tem um lugar preparado para ele, de que esta vida de penúria e de sofrimento vai passar e que um dia ele, buscando a justiça, buscando a misericórdia, buscando a paz, ele será acolhido nos braços do Pai pela vida eterna. Também podemos olhar do outro ponto de vista que qualquer um de nós, mesmo que não viva nenhuma pobreza material ou humana nesses mesmos aspectos, diante de Deus somos todos pobres, porque somos limitados, pecadores, né? E Deus é infinito em seu amor, em sua misericórdia e também em seu poder. Mas esta bem-aventurança, então, nos faz olhar a nossa verdade, né? Seja esse pobre do primeiro ponto que eu coloquei, ou seja, cada um de nós, quando paramos e percebemos esta realidade de pobreza, de pequenez e de limitação. Contemplar a nossa própria verdade, contemplar a verdade de criaturas que somos, contemplar que o mundo do jeito que está, ele ignora, ele até mesmo a pobreza que existe, ele trabalha para que isso aconteça, porque ele quer exaltar, o mundo quer reconhecer somente aquele que tem status, que tem poder, que tem autoridade, que tem dinheiro, né? Ele ignora a misericórdia, ele ignora a paz, ele ignora aqueles que estão fora da sociedade. O mundo vive por números, né? Vive por aparências. Então a verdade foge de nós, essa verdade de criatura, essa verdade de filhos de Deus delimitados, né? Essa verdade muitas vezes ela é ignorada pela humanidade, pelo mundo,
e ela é contemplada dentro desse evangelho somente por Deus. Então, o que nós podemos fazer? Ficar atentos a essa advertência de Jesus, né? A verdade é que, sendo pobre, reconhecendo a nossa pobreza, nós podemos aceitar Deus de verdade na nossa vida e crer e perceber que Deus é a nossa riqueza e o nosso tudo, né? Todos nós somos chamados a pensar nessas palavras de Jesus e a perceber esta grande verdade. O sumo bem, a grande riqueza, o único bem, o tudo é o Deus, é o nosso Deus. E Jesus nos ensina isso com essa sua palavra. Que possamos meditar sobre essas bem-aventuranças e acolher em nosso coração esta grande verdade que Jesus nos ensina. Um dia abençoado para você.